CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Ótimo dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Tudo jóia? Muito bom dia, Bruno. Tudo certo e você? Tudo em ordem, tudo certinho. Acompanhando aí todas as novidades, né? Inclusive em relação à COP30, né? A conferência na Amazônia, vista aí como decisiva para renomear metas climáticas, transformar promessas em ações concretas. Acho que esse é o maior desafio, na verdade, né, Sandra? Como transformar tudo isso em ações concretas, né? Você sabe que tem até um dos documentos que vai ser certamente debatido, discutido ali no âmbito da COP30, que é um documento da CNI, da Confederação Nacional de Indústria, mostrando que parte do desenvolvimento, das estratégias, se bem adotadas, né, podem gerar milhares e milhares de empregos na região, além da promessa de incremento no PIB brasileiro de até 40 bilhões nos próximos anos, ou seja, um volume significativo se a gente conseguir, de fato, fazer com que muitas dessas metas que envolvem uma transição energética, ou seja, deixar cada vez mais de usar as fontes de combustíveis fósseis, né, que acabam emitindo aí na atmosfera maior quantidade de CO2, enfim, acaba trazendo prejuízos do ponto de vista ambiental para as fontes mais sustentáveis, que a gente sabe que o Brasil possui uma matriz energética mais limpa, né, principalmente com as hidrelétricas e a energia solar, né, que vem aumentando significativamente, mas a gente pode ainda ser mais pioneiro nessa história toda, exportando tecnologias, tendo projetos, modelos que possam ser levados a outros lugares. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande, por exemplo, nesse item. Além do segundo, que eu acho que é o que está na boca muitas das vezes da ministra, é o que está na boca do governo federal, é o que está sendo dito por muitos ambientalistas, que é de fato começar a avançar para uma lógica de desenvolvimento sustentável. Então, o Brasil tem nas mãos uma possibilidade de um grande protagonismo uma vez mais. Vamos lembrar que lá atrás, na história, na Rio 92, nós tivemos avanços, que foram uns avanços importantes, que depois vieram sendo sistematizados ao longo dos anos, né? De problemas ambientais graves que nós ainda temos, né? Mas que naquela época já começavam a surgir, como a questão do aquecimento global. Infelizmente, nós passamos um final de semana em pleno início que se teve ainda informal da COP, com a cúpula dos líderes na última semana, do tornado que destruiu uma cidade inteira ali no Paraná, além de outras tantas regiões que deixou rastros de destruição por onde passou. Então, acho que é um momento, assim, por infelicidade do destino, mas é um momento que talvez a gente tenha que olhar com tudo isso com mais atenção. Por quê? Nós sabemos, né, Sandra, Felipe, ouvintes, que as questões climáticas, elas por vezes não são o tema que está na agenda do dia das pessoas. Alguns vêm de forma muito distante, outros vêm com profunda descrença, mas o problema não só bateu a nossa porta, como ele já escancarou a nossa porta, e tem gente que ainda acha que isso é conversa para depois, né? E aí você trouxe, né, inicialmente aí essa preocupação, o levantamento das indústrias. Na semana passada, houve também a apresentação de um estudo, uma pesquisa de sondagem industrial do Ciesp Campinas, apontando exatamente a preocupação, Bruno, com a escassez hídrica, né, por conta da falta de chuva, queda no volume dos reservatórios de água que abastecem aqui a região metropolitana de Campinas. Para boa parte da indústria, a água é a principal matéria-prima, especialmente nos segmentos como alimentação, bebidas, produtos químicos e de limpeza. Então, 67% das indústrias associadas ao Ciesp Campinas manifestaram essa preocupação em relação à possibilidade de faltar água, né? E 33% das empresas assinalaram até com uma pouca preocupação. Então, assim, a maioria realmente aí pensando como esse recurso hídrico pode impactar na produtividade. E esse recurso, inclusive, vai ser um dos principais fatores de disputa geopolítica, né, gente? Na verdade, se a gente parar para pensar, já é hoje em dia, de alguma forma, embora ainda não tenha ganhado tanta centralidade assim frente a outros temas que nos incomodam cotidianamente, como um deles que tem tudo a ver com essa discussão energética, que são as disputas que a gente vê em todos os lugares em torno do petróleo, né? Então basta ver o que está acontecendo na Venezuela, tem como pano de fundo a dimensão associada ao petróleo. Veja o que acontece no Oriente Médio, petróleo, China, Estados Unidos, petróleo. Então, quer dizer, qual será o grande recurso posteriormente que vai cada vez mais estar como alvo
dessas disputas, dessas discussões, dessas articulações? A água, né, Sandra? Acho que esse é o ponto central. E o Brasil, que hoje já enfrenta muitas dificuldades, reposição do aquífero, você falou da questão da poluição associada muitas das vezes à água, né, o uso dela de modo cada vez mais intensivo por conta principalmente da produção industrial, da agricultura. O Brasil, ainda frente a outras localidades do mundo, possui uma vantagem, que é a vantagem da gente ter reservatórios significativos, o que vai certamente atrair ainda mais a atenção internacional. Então, muito do que a gente começa a debater hoje sobre como lidar com esse recurso, como negociar em torno dele, como preservá-lo acima de tudo, pode ser muito definidor do que vai ser as relações políticas, as relações econômicas num futuro próximo, né? O problema é aquela história, Sandra, como a política está sempre enxugando gelo, ao invés de pensar de forma mais, né, prospectiva, ou seja, mais lá adiante, né? A gente vê que muitas das vezes as coisas fala-se muito, mas não avança para as medidas concretas como nós gostaríamos, né? É verdade. E embora aí a questão das indústrias especificamente tenha essa preocupação, mas também tem ações de reutilização, né? Muitas vezes dessa água, né? O reuso mesmo, para poder manter a atividade sem tantos prejuízos e, claro, né? Sem também tirar ainda mais da natureza. Sim. E tem um adendo ainda que eu quero fazer, né? Que é aquela história, a gente vai lembrando das aulas de geografia que a gente tinha lá no ensino médio. Você lembra, Felipe Pereira, delas, das aulas de geografia, né? Lá atrás. Por que eu tô falando sobre isso? Porque você tem, por exemplo, na Amazônia, a questão da água, né, Sandra, associada aos chamados rios voadores, né? Sim. Que é o quanto a própria atividade das plantas ali gira uma quantidade de água significativa. O problema é que com o avanço do desmatamento, isso vem trazendo outros tantos impactos, que são impactos sentidos no oceano, na floresta e assim por diante. Ainda ontem, até só para ampliar um pouquinho mais esse assunto, o Fantástico trouxe uma reportagem que eu achei fantástica mesmo, né? Por quê? Eles mostraram ali o quanto a China, por exemplo, perto do deserto de Gobi, teve que fazer, na verdade, um processo amplo demais de reflorestamento, com milhões e milhões de quilômetros que foram reflorestados. Por quê? Porque corria-se cada vez mais o risco de certas áreas começarem a desertificar naquele lugar. O Brasil hoje, guardado só esse paralelo, porque eles trouxeram isso como exemplo do que estava sendo feito na China, o Brasil hoje já possui áreas que estão situadas, por exemplo, no semiárido brasileiro, que já estão em processo de desertificação. Dá para reverter? Dá, mas o custo disso vai ficando cada vez mais alto quanto mais tempo demora para o governo poder chegar. E como isso impacta para todos nós que estamos aqui? Mas está longe da gente. Não está longe da gente. Porque com o avanço dessas áreas de desertificação, significa que outros tantos impactos climáticos começam a acontecer nas regiões. Então, assim, não é normal o excesso de calor que a gente está verificando nos últimos tempos, não é normal as dificuldades respiratórias, não é normal essas alterações climáticas, esses eventos cada vez mais drásticos. Isso é consequência de um profundo desequilíbrio. Só que o problema é que, de novo, insisto, tem gente que acha que isso ainda é papo de ambientalista, que é utópico, tem gente que acha que isso ainda é conversa que está longe da gente, que não tem o que fazer, que as coisas sempre foram assim. Então nós vamos transformar isso num fato político, né? Então eu espero que, para além da COP, o tema e a agenda seja levado realmente de forma extremamente séria pelas pessoas, né? E o Bruno, e aí é claro que a gente vai ao longo da semana, né, pensar em outras discussões do impacto disso, né, no dia a dia, não só localmente, né, nacional, internacional. Ontem o debate era sobre as prioridades das discussões, que nem eles também estavam tendo um consenso, né, diante dos múltiplos fatores aí e necessidades dos países, né, e do planeta como um todo, né? Ô, Sandra, localmente eu vejo três coisas, por exemplo, que vira e mexe a gente está sempre conversando com o nosso ouvinte aqui. Acho que 3 itens são fundamentais. Primeiro deles, como a gente está lidando cada vez mais com a mobilidade urbana. E a gente fala fala em transporte público, comenta das dificuldades, de como se movimentar na cidade, só que parece que as coisas também não avançam muito a contento, né? Então a gente fala do problema, mas hora ou outra volta nele de novo porque ele está na agenda do dia. Por que mobilidade é um tema importante? Porque diminui diretamente os gases de emissão do efeito estufa. Acho que esse é o principal ponto aí que a gente tem que começar a pensar. Então, mobilidade. Mobilidade é um tema que deveria ser mais levado a sério, não só do ponto de vista do ganho de tempo das pessoas dentro da cidade, mas principalmente frente a essas questões ambientais. Segundo ponto importante, como os municípios têm se organizado e como eles têm atuado cada vez mais,
para lidar com a gestão de resíduos sólidos, né, gente? Eu lembro que nas últimas eleições, inclusive, isso foi tema que chegou a ser debatido em muitas cidades, que era a questão relacionada a vai ter cada vez mais uma ampliação da coleta seletiva, não vai, como pensar políticas como, por exemplo, políticas de compostagem e outras coisas a fim de diminuir a quantidade desse lixo, que é um tema essencialmente local e que está profundamente associado ao meio ambiente. E acho que um terceiro tema que a gente tem que cada vez mais prestar atenção é na própria participação da sociedade civil organizada no âmbito dos conselhos, como é o caso do conselho ligado às questões ambientais, né? Os conselhos de desenvolvimento e meio ambiente, CONDEMA, enfim, da vida e tudo mais. Por quê? Porque aquilo que está sendo às vezes projetado nos conselhos, as discussões estão saindo dali, as atas, os debates são debates extremamente importantes, mas que às vezes não estão encontrando a ressonância necessária dentro da sociedade. Então, só ficando em 3 assuntos, que são assuntos que hora ou outra a gente está falando sobre eles. Semana passada, por exemplo, a gente comentou sobre o projeto, né, das microflorestas urbanas em Campinas, os desafios, as possibilidades dele nesse processo não só de implementação, mas de fiscalização. E aí eu falo o seguinte, ou a gente começa a trazer esse assunto como uma realidade, ou a gente vai continuar achando que é só folclore, né? Bruno, você citou aí a bela reportagem do Fantástico, né, sobre os impactos das questões climáticas, mas a gente tem um outro destaque para trazer aqui que foi também veiculado ontem no Fantástico, de uma investigação do Ministério Público apontando a existência de uma fraude envolvendo alunos de faculdades particulares que moram em Indaiatuba, estudantes de famílias de alta renda que foram beneficiados com dinheiro público, que deveria ter sido destinado a estudantes em condições de bancar os estudos. Eu peço que você acompanhe aqui com a gente também a reportagem do Samuel Rodrigues, que está aqui para trazer as informações para a gente. Bacana. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Esse programa Passe Bolsa, né? Existe há cerca de 20 anos e reembolsa a mensalidade de alunos de baixa renda matriculados em faculdades, cursos técnicos, né? Mas segundo o Ministério Público, ao menos 25 beneficiários não se enquadravam aí nas regras. Entre eles, estudantes de medicina que vivem, como a Sandra disse, em condomínios de alto padrão, até fazem viagens internacionais. Uma dessas estudantes é a Isis Furlan, que já viajou até para o Japão, trabalha em uma clínica de estética de luxo, e a gente, né, em mensagem ao Fantástico, ela disse que não tem nada a esconder, que é apenas uma estudante que fez a inscrição. Mas a gente vai ouvir agora o que o pai da Isis disse em conversa ao Fantástico. Eu que estou pagando? Pô, claro, eu que fiz a casa para ela, a minha filha. Desde quando só pessoas vulneráveis têm direito a alguma bolsa? Que lei? Eu conheço milhares de pessoas que na minha vida toda que eu vi recebendo bolsa, se fosse ver direitinho, nem teria direito. Porque a prefeitura tem dinheiro, tem verba para isso. A prefeitura confirmou que identificou irregularidades no programa, demitiu a servidora responsável e notificou os beneficiários para devolver o dinheiro recebido. Em nota, a administração municipal afirmou que não tolera irregularidades, colabora com o Ministério Público e ainda reforçou o compromisso com a ética e a transparência. Claro que a gente está preparando uma matéria completa no nosso portal cbncampinas.com.br. Depois você pode, ouvinte, acessar e conferir essa matéria completa. Também, Sandra e Felipe. Também no estúdio CBN a partir das 14h. Mas é isso, Bruno, a falta de protocolos e fiscalização principalmente, né? Porque durante a reportagem foi identificado, por exemplo, que quem faz análise da assistência social não faz essa verificação junto aos imóveis, por exemplo, a renda familiar, a condição familiar desses estudantes. É o velho desafio de sempre, viu, Sandra, Felipe, ouvintes? Qual é o desafio? A fiscalização do ponto de vista da triagem mais específica, mais aprofundada para a concessão. A gente está falando de um programa, mas e quando a gente olha para tantos outros programas? E quantos casos de Bolsa Família irregular são pagos nesse país, por exemplo? Quantos casos de BPC, de benefício de prestação continuada, que levou inclusive o governo federal a fazer um pente fino, e ele foi amplamente criticado também por conta disso. Quando a gente volta lá atrás, no contexto da pandemia, né, do auxílio emergencial, quantas e quantas pessoas acabaram recebendo e que não se enquadravam, por exemplo, dentro, né, dos critérios. Então, o que acontece? O Brasil tem um desafio que é muito grande, porque por mais que se pense em gerenciamento a nível nacional, a operação básica da maior parte das políticas, sobretudo essas que são de caráter mais universalista, como educação, assistência social,
todas aquelas que envolvem corresponsabilidade entre os entes federados, você precisa que a ponta funcione muito bem, né, Sandra? Ou seja, o funcionário que é responsável pela triagem, aquele que vai analisar os dados em loco, as equipes locais que vão fazer esse acompanhamento. E se isso falha todo o resto. Por quê? Porque o governo faz a gestão e o gerenciamento de cima, mas a operação embaixo é quem vai determinar quem está habilitado ou muitas das vezes quem está inabilitado para poder receber aquele tipo de benefício. E aí, obviamente, que é muito ruim quando você tem uma denúncia como essa, mostrando que há falhas e há falhas graves. Então, primeiro ponto, que sejam corrigidas essas falhas, que as pessoas que receberam de modo indevido possam, de fato, realizar a devolutiva, mas que, antes de tudo, segundo ponto, que se aprimore a fiscalização e os mecanismos para concessão desses benefícios, senão o problema vai continuar ativo, né? Com certeza. Bruno, obrigada pela participação, pela análise de hoje. Temos mais conversa ao longo da semana. Excelente segunda-feira para você. Eu que agradeço, gente. Um abraço grande para vocês, boa semana e a todos os nossos queridos ouvintes também. Valeu. Boa semana, Bruno. 11 horas. Uma das maiores revoluções